Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Eu e a minha esposa fomos sempre envolvidos com família, sempre fomos facilitadores de cursos, ministrando para grupos, casais. E essa semana que passou, Deus falou comigo a respeito de o Natal. Muita gente, isso é muito comentado, que muita gente comemora o Natal de uma forma muito equivocada. Hoje está muito mais comercial do que pelo principal. Comemoramos o Natal pelo nascimento de Jesus. Nasceu Jesus. Isso. O comercial é secundário. Todo mundo sabe que Jesus não nasceu no dia 25. Eu não comemoro o dia 25, eu comemoro o nascimento de Jesus, que um dia ele nasceu. E através desse nascimento foi que nos trouxe a salvação. Precisava dele nascer, encarnar um homem, para que houvesse uma morte de cruz. E com isso, a nossa salvação. Então, louvamos ao Senhor nesta manhã por isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se possível, em Filipenses, capítulo 2. Quero falar hoje, dessa manhã, permitindo o Senhor, de um assunto que ele hoje é o que muito acontece em nossas vidas. Quero falar de conflitos, solucionando conflitos familiares. Mas eu quero pegar esses familiares, eu quero estender, não quero ficar preso só dentro de um lar. Eu quero trazer esse familiar para o seio da igreja, eu quero trazer esse familiar para o seio da tua repartição, ou da seção que você trabalha, onde você trabalha, na sua sala de aula. Eu quero trazer solucionando conflitos para esse ponto, trazendo mais o principal, familiar. Filipenses capítulo 2, versículo 14, nós vamos ler o 14 e o 15, diz assim: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus fale conosco através da sua palavra. Queridos irmãos, toda família, ela num determinado momento da vida, ela vai enfrentar algum conflito interno. Todas as famílias, sem exceções, isso vai acontecer. E esse conflito, ele pode ser variável. Ele vai variar com a sua intensidade e também as circunstâncias. Então, o que nós precisamos é entender que uma família estruturada e saudável não é aquela que não possui conflitos. Aquela família, ela é muito saudável, ela é muito estruturada, porque ela não possui conflitos. Não é essa família, esse conceito. A família saudável e estruturada é aquela que consegue resolver os seus conflitos. Essa é a família estruturada e saudável, quando ela consegue resolver os seus conflitos. E eu tiro, porque é onde eu tenho a maior convivência, eu tiro como parâmetro a minha família, aonde a gente consegue hoje, pela graça de Deus, resolver os nossos conflitos, porque entendemos que somos uma família boa, não que não tenhamos problemas, não que sejamos perfeitos, não, até pelo contrário. Somos carentes e necessitados de orações. Mas uma coisa é fato: nós conseguimos hoje resolver os nossos conflitos relacionais marido-mulher, conflitos relacionais pai com as filhas, e conflitos relacionais com as netas, com o neto e com os bisnetos, e com os maridos. Mas por quê?
Porque quando aconteceu em nossas vidas o problema, quando detectamos o problema, nós fomos em busca de solução. A solução nós fomos encontrar em quem? Em Jesus. Cursos. Sair daqui para ir para outras cidades fazer cursos, já com tantos anos de casados. Mas os anos de casado deu a nós experiência, deu, mas não suficiente para ultrapassar as barreiras dos conflitos, que eram grandes. E hoje os conflitos vêm, mas eles são administrados e são resolvidos. Então, conflitos. O que são conflitos? São desacordos, são choques ou oposições entre pessoas. O conflito não necessariamente quer dizer uma briga, mas ele pode caminhar para isso. Então, eu preciso hoje com os irmãos, eu sei que você carrega com você, pela sua experiência já, algumas coisas que podem até adicionar para resolver, para a solução de conflitos. Mas eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos alguns princípios que podem nos ajudar a resolver alguns conflitos, seja nas áreas que eu falei: família, igreja. Ah, pastor, igreja? Igreja, sim. Por quê? Somos isentos de conflitos? Estamos isentos disso? Não. São posições contrárias, pensamentos diferenciados, mas que tem que ser o quê? Conversado. Tem que encontrar um denominador comum, seja bom para todos. Então, o primeiro deles é simples, muito simples. É evitar discussões desnecessárias. Discussões não é só aquelas que ficam aquelas agressões verbais em alto e bom tom, não. Discutir, e eu coloquei também as definições. Discussão, ela pode ser, evitar, é uma ação de debater, olha só, a discussão, uma ação de debater, analisar ou examinar um assunto através de argumentos, argumentar, e pontos de vista diferentes. Você pensa que essa parede tem que ser branca, você entende que tem que ser branca? Eu não entendo. Eu entendo que pode ser azul clarinho. Então, precisamos sentar, precisamos debater, precisamos discutir isso, argumentar. Eu vou argumentar porque eu acho que poderia ser azul claro, e você vai argumentar porque deve ser branco. E ali chegaremos a um denominador comum. Então, e isso é que é esse problema de discussão, porque às vezes as pessoas acham que a discussão é só em caráter de briga, mas buscando entender, resolver um problema ou chegar a uma verdade, podendo virar, olha só, podendo variar de um diálogo construtivo até uma polêmica. Pode ser uma discussão construtiva, um diálogo construtivo, ou até chegar a uma polêmica ou um desentendimento. Aí já vira mais sério, dependendo do tom e do respeito entre os participantes. Eu vou argumentar com o pastor Samuel. Posso usar o senhor, pastor? Amém. Eu vou argumentar com o pastor Samuel a respeito de um assunto. Isso pode ser amigavelmente, pode ser a gente buscando uma verdade e tentando resolver, equacionar o problema, como vai depender, como pode chegar a um desentendimento. Aí eu coloquei mais embaixo, dependendo do tom e do respeito entre os participantes. Vai depender de como eu ou ele, como nós nos comportarmos em relação a isso aí, e pode sair uma saudável discussão. Então, o primeiro ponto é evitar discussões desnecessárias. Tem coisas que são desnecessárias. Aí eu quero levar agora para o âmago da família, dentro de casa. Sabe quando o esposo fala alguma coisa que não agradou você?
Se você, aí vem aqui, vai depender agora do teu tom, o retorno. E do respeito. Sabe quando a esposa te fala alguma coisa que você não gostou? Isso dá o direito a nós, a cada um de nós, de aumentar o tom, ou ser até mesmo um pouco desrespeitoso com a resposta. Não, porque aí deixa de ser agora um relacionamento saudável. Porque essas discussões, elas são normais. Vivemos disso. Hoje em dia é muito difícil a gente dizer assim, não, eu não tenho conflitos na minha vida. Temos. Mas precisamos de quê? Evitar discussões, evitar essas polêmicas desnecessárias, para que a gente consiga caminhar mais em paz. O outro ponto é devemos evitar alguns tipos de conversas. Paulo ele dando uma instrução para Timóteo, no capítulo 2, versículo 23 e 24, ele diz assim, evite as conversas, evite as controvérsias, que é quase uma coisa, que eu botei controvérsias. O que é controvérsias? São discussões, são polêmicas. Evite as discussões, evite polêmica. Então, tolas e inúteis. Às vezes o irmão falou uma coisa que você não gostou muito, mas aí você vem querendo consertar e acaba desconcertando mais ainda. Então tem coisas que se ouve, mas como diz aí fora, entra aqui e vai sair aqui. Porque eu preciso construir um ambiente de paz, eu vou falar sobre isso. Então, irmãos, evitar isso, pois você sabe que acabam em briga. Conversas tolas e desnecessárias sempre vão acabar em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Em muitas ocasiões nós conseguimos perder a nossa paciência muito rápido. Eu tenho amizade. Eu talvez não tenha amizade muito chegada a de já ter ido visitar você na sua casa, a ter participado daquele café maravilhoso da tarde, que um dia eu sei que você vai me convidar com a minha esposa para isso, e eu faço questão, porque eu gosto muito de café da tarde. Não temos esse chego muito chegado. Mas uma coisa eu sei, nós temos amizade. Temos amizade. Somos amigos e somos irmãos. Agora imagina você lidar comigo e um dia, eu simplesmente não vir e você passar uma mensagem para mim e dizer que não gostou porque você teve que fazer a minha função aqui na igreja. Faltou consideração minha em não ter avisado a você. E você ainda admite que eu não tinha obrigação nenhuma de te avisar, mas eu deveria ter te avisado, por isso eu faltei em consideração com você. Isso, sabe, irmãos, é isso aqui, evitar tipos de conversas, coisas desnecessárias. Aí Paulo ele fala para Timóteo, evite essas controvérsias, cara, evite discussões, evite polêmica. Porque a gente fazendo isso, a gente vai conseguir mais paz, viver melhor, relacionar-se melhor. Muitas vezes entramos em discussões que são extremamente desnecessárias. É aquilo que eu falei. Um falou algo, ou o irmão falou uma coisa que você não gostou muito, aí você vem, não, mas ele levanta o tom. São coisas desnecessárias que podem ser resolvidas, não devem ser jogadas para debaixo do tapetinho, o tapetinho ali vai representar, sabe o quê? Vai representar isso aqui seu, vai representar o seu coração, vai ficar aquela coisinha pequenininha, mas que incomoda. Enquanto não for resolvido, todas as vezes que você
estiver com essa pessoa, toda vez que ela falar alguma coisa, você vai se lembrar daquilo. E te faz mal para nós. Então, precisamos evitar essas controvérsias. Isso é um conselho que Paulo está dando para Timóteo. E muitas das vezes nós entramos em discussões assim mesmo, desnecessárias. Criamos ambiente para discussões necessárias. Sabe aquele que gosta muito de uma situação, quando a pessoa vem passando, ele bota o pé, pum, aí a pessoa pisa, ele, você pisou no meu pé? Mas ele botou o pé embaixo para a pessoa pisar, só para ele ter um momento de discussão, de crise, de conflito. E não, o conselho não é esse. Outra coisa, irmãos, que nós precisamos tomar muito cuidado, o que pode nos arrastar para uma briga, onde todos perdem, é o orgulho. O nosso orgulho. Pastor, eu não sou orgulhoso. Temos orgulho dentro de nós. E o orgulho pode nos arrastar para uma briga onde todos vão perder. Porque quando algo acontece, e se você não deixar o orgulho tomar conta de você, você vai administrar e vai resolver. Por isso precisamos tomar cuidado com o orgulho, porque isso pode nos arrastar para isso, irmãos. Outra coisa, devemos responder com mansidão. Devemos responder com mansidão. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. É assim que funciona. Irmãos, eu tenho, e eu peço a Deus perdão muito. Eu tenho um defeito muito grande na minha vida. E tento me corrigir bastante. Às vezes falam comigo alguma coisa que eu percebo que está explorando um lado meu de humilhação, de querer fazer. Eu fico analisando, eu não respondo alto. Eu respondo só com algumas palavras, mas o suficiente para a pessoa entender que eu não gostei. E isso desperta, a minha resposta desperta na pessoa também ira. Por isso que a resposta calma, ela desvia o furor. Se alguma pessoa vem, sabe, e você percebe logo que ela vem não mais da maneira que ela costuma ser, mas com as palavras mais duras, e você percebe que há um sentimento diferenciado ali. Se a sua resposta for branda, vai desviar. Tu sabe o que é um policial chegar em cima de você e falar assim: mão na cabeça, documento. Eu já falei isso aqui, mão na cabeça, documento. Eu chegar: boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Pois não. Aí ele olhou para mim: o senhor pode mostrar o seu documento, por favor? Sim, senhor. A palavra branda, ela desvia o furor. Porque todos nós carregamos dentro de nós, irmãos, em alguns momentos, principalmente desse serviço, há um momento ali de estresse, é um momento muito estresse. E a gente precisa estar preparado para esses momentos, porque a palavra branda, ela vai desviar assim um furor. Nem sempre é fácil responder a uma palavra dura com mansidão. Nem sempre. Nem sempre será fácil responder. Uma pessoa vem muito duro, uma palavra muito dura para você, e você: tá bom, sim senhor, ok. Nem sempre conseguimos isso, mas o conselho do Senhor para nós nessa manhã é o quê? A palavra branda, ela desvia o furor. Isso é um conselho de um pai para nós nesta manhã. Porque na verdade, eu preciso muito disso. E nós precisamos ter a consciência de que pessoas somos. Precisamos buscar nos conhecermos mais um pouco. Outro, em Provérbios capítulo 25, 15, diz que com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. É muito bom a palavra do Senhor,
quando respondemos a palavra dura com mansidão, podemos quebrar o ciclo do conflito. Porque quando aquela pessoa vem com uma palavra muito dura já para você, ali já existe, isso aí pode ser abordado depois, existe um conflito já interno, já existe um conflito interno. Aquela pessoa, ela está conflitante, dentro dela já existe algo se movendo. Então ela vem para você com uma palavra dura, uma palavra muito pesada. E quando você responde com mansidão, quebra esse ciclo do conflito. Quebra. Porque a partir dali já não são mais duas pessoas. A partir dali não são duas pessoas querendo briga. A partir dali qualquer coisa mais dali para frente é agressão. É agressão. Uma respondeu com mansidão e a probabilidade de quebrar aquele ciclo é muito grande. Outro ponto, irmãos, que pode nos ajudar muito é pense antes de falar. Pensar antes de falar. Muitas coisas na minha vida aconteceram de errado porque eu não pensei antes de falar. Muito emotivo, sabe? Hoje eu seguro mais. Na época, muito emotivo, vinha e na hora eu já tinha a resposta. E respostas pesadas, sem palavrão. Nunca gostei de xingar palavrão, tá, irmãos? Principalmente hoje como crente. Para mim, o crente que xinga, ele precisa novamente rever esse conceito dele, do encontro dele com Cristo real. O crente que xinga, para mim, ele não está sendo a habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é educado, ele não xinga palavrão. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, irmãos, o que nós precisamos é pensar, parar. Tem um ditado, conta até 10. Você tem que contar até o tempo suficiente para você entender o que você vai responder. Deixe, isso aqui é algo muito legal, ó. Deixe a sua mente participar e não somente a sua emoção. Quando vem essas coisas para nós, lançado para nós, da esposa para nós uma palavra, ou do marido para a esposa, precisamos refletir, precisamos parar, precisamos olhar, precisamos ver quem é aquela pessoa representa para nós. Eu não posso de repente dar uma resposta, lançar sobre ela uma palavra dura, uma palavra que vai entristecer, uma palavra que vai arrumar um problema sério, um conflito mais sério, de uma pessoa que eu digo para todo mundo que a amo. Aquele que ama, esse sentimento, amor, ele não pode estar atrás de um muro enquanto a conversa está aqui, não. Esse sentimento de amor, ele tem que estar presente. É por isso que a palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. Porque quando você parte para o confronto, era uma das coisas que eu muito gostava, partir para o confronto, esquecia o campo das ideias, eu trabalhava só com as minhas emoções. Irmãos, eu perdi muitas coisas da minha vida. Perdi algumas amizades que eram boas, umas se foram que deveriam ir mesmo, mas perdi algumas amizades que eram boas. Por quê? Porque eu não parei para pensar no que falar, irmãos. Deixei as minhas emoções. Resposta com a razão e não com o coração. Responda assim, dá resposta com a razão. Evite responder, sabe, com as emoções. O nosso coração, ele guarda muitas emoções. A nossa mente, o nosso HD, ele guarda muita coisa. Então, coisas que não são solucionadas, que aparecem dentro de um contexto familiar, seja pai, mãe com filhos, ou em relacionamento entre os dois, se não forem resolvidas, esteja certo de que isso lá na frente vai voltar. E o peso que volta não é mais o mesmo que quando ele foi arquivado. É um peso, é muito mais pesado. Vem conflitos dentro de casa? Ok, vai vir. Vamos resolver como uma família madura, uma família de Deus, uma família de Cristo, uma família em que o Senhor habita naquele lar. Problemas
eles vão acontecer entre casais, porque não são iguais, pensamentos diferenciados. Um gosta de azul, outro gosta de verde. Um gosta de uma música mais lenta, outro gosta de uma música mais corrida. Mas uma coisa é fato, a gente não pode esquecer do amor. Do amor, não podemos nunca responder guiados pelas nossas emoções. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes teremos que nos retratar depois. O que você quer? Você quer depois, sem graça, meio assim, cabisbaixo ou cabisbaixa, se retratar? Porque você poderia ter pensado, você até sabia que poderia, porque nesse momento tem coisas que passa muito rápido para nós, as reflexões. Respondo, não respondo, respondo. Não. Fica olhando. Tá bom. Sabe por quê? Porque depois eu não tenho que ficar, me perdoa, sabe? Perdoa aquele momento. Eu deixei levar pela minha emoção. Isso, quando conseguimos fazer. Quando não, nós entendemos que o tempo apaga. Tempo não apaga. Tempo arquiva. Nós estamos com um psicólogo entre nós que ele pode dizer isso. Tempo arquiva. Não apaga. Então o que nós precisamos fazer é resolver os nossos conflitos. Outro que é interessante, busque a paz no relacionamento. Esse é interessante. Relacionamentos, nós como seres viventes, nós precisamos relacionar. Somos relacionais. Somos pessoas que precisamos falar e precisamos ouvir coisas que nós não queremos. Mas ninguém tem muitas coisas que a gente não quer ouvir. Mas precisamos ouvir. Por isso que Deus nos deu ouvidos, para que possamos ouvir. Mas nós só queremos às vezes só falar. Não queremos ouvir. Não queremos conselhos. O que mais nós encontramos em Provérbios é falando sobre conselho, sobre aquele que ouve. Mas a gente entende hoje que o conselho nos confronta. E quando há um confronto para nós, imediatamente, eu quero usar essa palavra mais uma vez, há dentro de nós conflitos que não querem, acham desnecessários conselhos. Mas olha, irmãos, eu vou dizer, em Romanos capítulo 14, versículo 19, Paulo diz assim: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Aquela coisa recíproca, aquela coisa bilateral. Precisamos promover, sabe, irmãos, nos esforçar para promover tudo quanto nos conduz à paz e à edificação mútua. Nós precisamos nos esforçar para isso. Um irmão, olha pelo irmão, se achega a ele, de repente ele está num dia, de repente aquela pessoa está num dia, escuta isso, de repente aquela pessoa está num dia que ela precisa ouvir uma palavra e essa palavra está com você para falar para ela. Escuta isso. Ela pode estar com um problema, saiu de casa com um problema, talvez teve até a ousadia de falar: Senhor, eu vou na igreja, fala comigo. A palavra pode estar com você, se você perceber e se achegar àquela pessoa e lançar sobre ela uma palavra de vida. É o que nós precisamos, irmãos, nos esforçar para promover essa paz mesmo entre nós. Essa é uma proposta para a família. Nós como família, nós precisamos disso. A gente pode fazer um teste qualquer dia e depois vamos precisar pintar as paredes. Eu vou em algum lugar aqui tentar colocar ali os meus defeitos.
Isso é um desafio. Aí depois é a sua vez. Aí depois é a sua. Depois é a sua, depois é a sua, depois é a sua. Cada um de nós buscarmos os lugares para colocar ali os nossos defeitos. Talvez nem precise de pintar na igreja. Talvez a gente não consiga colocar na parede os nossos defeitos. Então Paulo, ele pede, ele lança essa palavra: promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. A paz, você quer paz? Eu quero paz. Ela exige um esforço pessoal. Eu não posso ficar em cima do pastor Murilo e pedir a ele: se esforça, cara, se esforça para trazer paz para mim, se esforça para trazer paz para aquele ali, se esforça para trazer... Não posso. Se eu quero paz para os meus irmãos, eu preciso me esforçar, é pessoal, para trazer a paz. Se você quer viver num ambiente de paz, se esforce para trazer a paz. Essa é a proposta da palavra. A paz, ela exige um esforço pessoal. Porque se você quiser, você pode ser ranzinza também. Todo lugar que você chegar, você arruma um problema. Todo lugar que você chegar, você não quer paz. Você só quer conflitos, você só quer esse tipo de vida para você. Mas se você quiser paz, tem que ser um esforço pessoal. Um esforço pessoal. As pessoas vão olhar e vão falar: poxa, aí, o irmão ali é tranquilão, aquela irmã é tranquilona, eu procuro a mesma paz. Ainda em Romanos, capítulo 8, capítulo 12, eu quero só, no que eu falei, embasar na palavra: façam todo o possível para viver em paz com todos. Paulo aconselhando. A Pedro ele diz: afastem-se do mal e façam o bem, busquem a paz com perseverança. Entenderam como, ao contrário de conflito, a gente fala da paz? Eu quero já partir para finalizar, irmãos. Essa daqui eu também achei muito interessante. Espero que você também ache. Muitas vezes usamos a verdade como arma. Muitas vezes usamos a verdade como arma. A verdade tem que ser dita em amor, num contexto de relacionamento. Quero mais uma vez usar a pessoa do pastor Samuel. O pastor Samuel, ele me fala uma palavra que ele não usou a verdade, que me agrediu, e eu preciso falar a verdade para ele. O que me é recomendado é que eu use a verdade sem ser uma arma contra ele. Eu preciso usar essa verdade num ambiente relacional. Eu preciso sentar, eu preciso conversar, eu preciso discutir aquilo que ele falou comigo para chegarmos a uma verdade e um consenso. Aí, como eu disse, é pessoal buscar a paz. Aí vai depender muito dele reconhecer: Sr. Clébio, me desculpa, foi mal. E aí, pastorzão, valeu. Isso a gente sai junto. É pessoal. Então, eu preciso falar a verdade sem que ela seja uma arma. Sem a verdade, sem aquela acusação, só porque é uma verdade. Então, eu não posso. A verdade tem que ser dita em amor, sempre em amor, sempre em amor. Eu não posso encobrir o erro. Então eu preciso da verdade, mas ela tem que ser dita em amor. Ela precisa ser dita em amor. Decida perdoar sempre. Decida perdoar sempre. Eu já falei para os irmãos que eu guardei muito tempo rancor. E aonde eu estava, aquilo ali me perseguia. Sabe por quê? Porque eu estava preso. Quando eu resolvi que aquilo ali deveria crescer dentro de mim, quando eu abri um espaço dentro de mim
para criar essa árvore dentro de mim. Ela criou raízes e ficava onde eu estava, irmãos. Eu estava divertido, estava numa boa, e de repente, quando eu lembrava da pessoa, já era assim. Até que um dia, eu vinha orando a Deus, falando com Deus sobre isso, para que Ele me ajudasse a sair daquela cadeia, daquela prisão, porque eu estava preso àquilo. Até que um dia eu vi a pessoa na igreja e fui lá. Eu não pensei no que a pessoa poderia falar ou fazer. Eu simplesmente, diante de Deus, eu cheguei para a pessoa e pedi perdão. 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 Eu falei, eu te peço perdão e te perdoo, em nome de Jesus. A pessoa ficou perplexa, mas ali houve um conserto diante de Deus, e Deus ali abriu aquela porta daquela cadeia que me aprisionava, e eu me tornei livre novamente. Porque isso não é difícil acontecer com a gente, tá, irmãos? Não é difícil, se a gente der lugar para isso. Eu quero concluir dizendo que precisamos buscar uma solução saudável para os nossos conflitos pessoais. Nós precisamos. Às vezes vivemos anos e anos em conflitos. Às vezes precisamos de um profissional para nos ajudar. Mas o principal, a gente precisa buscar o médico dos médicos, chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o primeiro lugar que precisamos buscar. Mas o médico é necessário, às vezes, sim, é necessário. Procure o seu pastor, procure o seu líder. Se você não se sentir à vontade dessa maneira, procure um profissional. Ora e procure um profissional. Converse com ele, porque nós precisamos sair da vida de conflitos. Não que eles não vão bater na nossa porta, mas o que a gente não pode é viver em conflito. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Que a gente só entenda que Jesus, ele orou antes de ser crucificado. Ele pediu ao Pai pela nossa unidade. Essa precisa ser uma proposta dessa igreja, uma das propostas dessa igreja para 2026. Que a gente cresça e se esforce para que tenhamos muita paz e unidade. Essa mesma unidade que Jesus orou ao Pai pedindo para que vivesse. Amém, queridos irmãos?